Boa noite, amigos ouvintes da Web TV Espaço Jorge Guedes. Estamos começando mais um programa Ciência e Espiritualidade. E quem está falando sou eu, Jorge Guedes. Para mim, é uma grande honra tê-los aqui em minha companhia. Sejam todos bem-vindos. Hoje, neste programa, eu vou abordar um tema que está trazendo para algumas, ou seja, para muitas, vamos ser direto, para muitas pessoas, alguns constrangimentos. Quando eu me refiro em constrangimentos, eu estou me referindo a situações embaraçosas, que são as energias, as curas através da energia, tratamentos que muitas pessoas que trabalham com energia dizem bastar uma única vez para que a pessoa possa alcançar uma cura ou desenvolver um mecanismo para que aqueles bloqueios emocionais que são geralmente provocados por inúmeros fatores que a própria ciência ainda não conseguiu, e também tenho certeza que não conseguirá, mesmo que leve mais um século, desvendar. Quando se fala em energia, muitas pessoas que praticam tratamentos através da energia ou das energias, elas não fazem a menor noção do que realmente com que estão trabalhando. Energia, para muitas pessoas, é apenas um meio de ganhar algum dinheiro, vamos dizer. Para outros, energia já vai bem além. Se trata de todo um desenvolvimento, ou seja, todo um processo que nos envolve e que vem nos acompanhando através de tempos que nós não fazemos a menor ideia. Hoje existem inúmeros métodos, inclusive pessoas desenvolvendo estratégia de marketing, garantindo que podem desenvolver, ou seja, podem formar pessoas como terapeutas em apenas 2 a 4 sessões, onde envolve a energia. Todos nós somos diretamente impulsionados pela energia. A nossa energia, ela emana por cada poro do nosso corpo. E não é apenas uma energia, são muitas energias que, lamentavelmente, a maioria dessas pessoas que hoje estão envolvidas com esses tratamentos, ou seja, desenvolvendo, aplicando esses tratamentos, nem sequer fazem ideia. Para começar, eu creio que se torna bastante... Existe um contrassenso muito grande em relação à energia, porque, a princípio, uma pessoa, para trabalhar com energia, ela obrigatoriamente tem que entender a origem dessas energias. Quais são os processos que essas energias podem apresentar no nosso comportamento, no nosso corpo, como doença, como alegria, como tristeza, como satisfação, insatisfação. No entanto, sabemos perfeitamente bem que toda energia, ela tem uma fonte. Sabemos também que é difícil dizer qual é a origem dessa fonte. Mas nós, felizmente nós, seres humanos, somos uma origem direta e inesgotável de energia. Então, quando estamos todos juntos, podemos desenvolver uma energia com um potencial extremamente grande, poderoso, que também nem ao menos fazemos ideia. É por isso que muitas vezes em determinados locais
que consideram santos ou santo, que acontecem aparentemente alguns milagres. Bem, se existem ou não existem milagres, essa é uma questão que eu não quero nem vou discutir. Cada um tem o direito de interpretar o que recebe como bem entender. Mas a realidade é que quando uma grande massa de pessoas estão reunidas atrás de um mesmo propósito, é óbvio que essa energia ela tem o poder de fazer com que aqueles nossos desejos se concretizem, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Falando em lado negativo, nós temos uma gama de exemplos infindáveis. Já se tratando do lado positivo, lamentavelmente, eles são poucos. Porque nós somos mais afeiçoados ao negativismo do que propriamente dizer que estamos bem, de uma maneira saudável. Muitas vezes, até dizemos que estamos bem de uma forma irônica. Essa ironia, e por ironia, vamos dizer, muitas pessoas, como falei, estão desenvolvendo marketing muito bem, digamos, aplicados, onde pessoas do mundo inteiro estão correndo desesperadamente atrás de cursos para se formarem. São cursos formadores, ou seja, que formam terapeutas. E segundo esse marketing, segundo essas pessoas que estão aplicando esses cursos, em 2 a 4 sessões a pessoa está apta, está capacitada. Mas eu creio que, se formos analisar de uma maneira consciente, racional, e se entendermos realmente o que é energia, vamos entender que energia é um tema, que é digamos, um elemento para ser estudado a vida inteira. E assim mesmo, ainda vamos sair daqui sem entender o que é energia. Muitas vezes, as pessoas que estão doentes, que estão passando por uma situação difícil, todos nós vivemos nossas fases, recorrem a determinados terapeutas e esses terapeutas até garantem que vão realmente resolver aquela situação. Bem, se é uma situação sentimental, isso também não vem ao caso. Compete a quem entende do assunto. Mas quando se trata de doenças ou desequilíbrios psicológicos, devemos entender que não é com 1, 2, 3 ou 10 sessões que nós vamos conseguir fazer com que aquela pessoa recobre os sentidos, a autonomia, o controle mental, físico, que muitas vezes é o que essas pessoas estão desesperadamente procurando. O grande problema é que hoje existem um número de pessoas que desenvolvem um trabalho que está vinculado a modismo. Existem países onde o modismo passa a ser, digamos, a acupuntura. Bem, estou citando a acupuntura porque me veio na cabeça, porque eu gosto, entendo um pouquinho de acupuntura, trabalho ainda com acupuntura, e todo o começo da minha história como profissional, a acupuntura sempre esteve presente. Então a acupuntura, ela é uma técnica milenar, ela vem sendo estudada há milênios. E ainda a acupuntura apresenta situações onde até mesmo aqueles terapeutas experientes que trabalham, que praticam nessa área diariamente durante anos, ficam surpresos. Então eu creio que pessoas que nem ao menos entendem as camadas
de energia que envolvem este corpo físico, que nós estamos temporariamente utilizando como recurso para alcançar os objetivos que nós nos propusemos em entrevidas, foge completamente da compreensão, porque hoje se tornou um grande modismo. Todo mundo entende de energia, todo mundo trabalha com energia, mas esquecem de um detalhe muito importante. Qual é o tipo de energia que estão trabalhando? Será que é uma energia realmente positiva que pode provocar uma cura? Ou será uma energia obsessiva, onde em vez de produzirem uma cura, simplesmente estão extraindo resíduos, réstias de energia que aquela pessoa desesperada está, digamos, indo de encontro a essas pessoas que estão trabalhando com energia. Estou falando sobre energia porque eu fico a cada dia mais estarrecido, porque até umas 2, 3 décadas atrás, quando se falava em energia e juntavam 2, 3 pessoas, se debatia energia. Poderiam não entender muito sobre energia, mas o tema era energia. E os métodos que poderiam ser utilizados para realmente provocar, ou seja, produzir uma cura, ou até mesmo desenvolver uma qualidade de vida para aquelas pessoas que estavam enfermas. Hoje, quando se fala em energia, as pessoas simplesmente estão vagando, estão viajando. Elas não têm noção, nem ao menos, do que estão falando. Eu fico estarrecido quando uma pessoa se forma em 2, ou 4, ou 6, ou 10, digamos, horas de curso e depois sai feliz, radiante, dizendo que vai ganhar muito dinheiro. Eu entendo que o dinheiro, ele é extremamente necessário. Ele é a energia mais pura, mais poderosa que nós, seres humanos, podemos apalpar. Porque é o dinheiro que nos permite ter o conforto, ter a saúde, ter o bem-estar, ter tudo aquilo que desejamos. Muitas vezes, as pessoas até impensadamente dizem que o dinheiro é o grande problema da humanidade. O dinheiro, ele nunca foi o grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade é a falta de consciência, é a falta de respeito, é a falta de disciplina e organização. Porque o dinheiro, ele está aqui apenas para nos auxiliar a alcançar os nossos propósitos. Não existe condições de ir num supermercado e simplesmente dizer, eu quero um pão, se não tiver dinheiro. O que pode acontecer é olharem para a sua cara, para a minha cara e dizerem, não, vá trabalhar, volte com dinheiro e você leva seu pão. Então, na verdade, o dinheiro, ele não é o problema. O problema é a falta de consciência das pessoas. As pessoas, lamentavelmente, transferem para o dinheiro toda aquela maldade, todo aquele egoísmo, toda aquela necessidade descontrolada, vamos dizer assim, de lesar alguém, de quebrar, romper uma amizade com alguém. Então, na verdade, o dinheiro passa a ser o bode expiatório. Então, o dinheiro é uma energia. E é uma energia tão poderosa que, se tivermos dinheiro, nós estamos bem. Se não tivermos o dinheiro, não sei se é um fator psicológico ou se é um fato, nós passamos imediatamente a entrar num estado de tristeza, depressão e por aí em diante. Muitas pessoas que desenvolvem, ou seja, que apresentam esses cursos como alternativa para que muitas pessoas sedentas
por reconhecimento ou para desenvolver um trabalho que possam vir mais tarde até serem reconhecidos como alguém, deveriam ao menos pensar: se eu estou desenvolvendo, ou seja, me estão apresentando este curso e eu aceitei ser aluno destes formadores, obrigatoriamente, tudo que eu vou aprender aqui, obrigatoriamente deve ser analisado. Tem que ser analisado. Os cursos que hoje são oferecidos e que envolvem a energia ou as energias são muitos. Mas ninguém fala o que realmente é uma energia. Se essa energia que eles estão ensinando a manipular pode ser, se é uma energia positiva, se é uma energia neutra, se é uma energia negativa, se é uma energia que pode trazer, abrir portas para grandes e terríveis obsessões, ou se é uma energia que realmente vai oferecer condições para que as pessoas que os procuram, tanto como alunos como clientes, possam realmente ter uma vida mais saudável, mais serena. A grande questão é que ganhar dinheiro em cima de energia, hoje, está se transformando numa verdadeira corrida. Muitas pessoas, apenas com algumas horas de curso, já saem logo, de imediato, abrindo consultórios. Nada contra. Mas energia, devemos entender que ela tanto pode ser positiva, neutra, como também negativa. Nós, muitas vezes, nas condições de terapeutas, podemos, em vez de estar desenvolvendo um trabalho que venha realmente trazer, não vou dizer cura, o homem não cura, a medicina não cura. O homem trata, a medicina trata, a ciência pesquisa. A grande questão é que os afoitos, logo que recebem essa licença, esse, digamos, certificado, e muitas vezes nem recebe, apenas faz um curso lá, me perdoem, mas no fundo do quintal, e imediatamente investem. Bem, quanto a investir, maravilhoso, porque isso é a sequência de um desenvolvimento. Mas se para uma pessoa realmente ser formado, vamos dizer, um médico, não importa a especialidade, um psicólogo também, não importa qual é a especialidade, um psiquiatra, ser formado, ele tem que estudar anos, desenvolver teses, ele tem que apresentar um trabalho que realmente seja qualificado. No entanto, quando se trata de energia, uma grande massa de pessoas acredita que basta entender que energia pode curar. É lógico, a energia pode tratar. Mas será que essa pessoa, esse terapeuta que está sendo preparado, ele está em condições de realmente ser um terapeuta que venha interagir com clientes com determinadas patologias, sejam elas física ou psicológica? Bem, eu acredito que aí existe um grande problema. Porque muitas vezes os terapeutas são o problema dos clientes. Não adianta um terapeuta ter conhecimento se ele não tiver pelo menos uma organização mental minimamente desejável. Sem contar com a organização psicológica. Então, se existe um distúrbio espiritual nesse terapeuta, é óbvio que também vai existir um distúrbio psíquico que vai ser apresentado e visivelmente para todos, que são as tradicionais alterações comportamentais. Mas, como eu estava dizendo, muitas pessoas hoje estão nessa corrida desenfreada, pagando fortunas para saírem daquela sala de aula, ou seja lá o que for,
sabendo igual o mesmo que sabiam, ou até menos, confusos, sem saberem se aquilo que acabaram de absorver como um ensinamento é praticável ou se é simplesmente uma trava para que eles venham a ficar de lado no mercado. Quando eu falo mercado, não estou falando de uma maneira pejorativa, não, muito pelo contrário, tudo é mercado, sabemos que tudo é comércio. A saúde é um comércio, a educação é um comércio. Então nós somos um comércio, nós vivemos fazendo comércio com tudo. Então esses cursos são um comércio. Mas a grande questão é que a maioria das pessoas que se envolvem com esses tipos de cursos, que eu não tenho absolutamente nada contra, porque eu já fiz muitos e pretendo continuar fazendo muitos que eu considerar, pelo menos que eu entender como realmente sérios, credíveis, porque eu ainda tenho muita necessidade, não é vontade, é necessidade de informações. É impraticável dizer que uma pessoa, ela faz um curso sobre energia, que é um tema extremamente vasto, como falei, e dentro de poucas semanas já está atendendo outras pessoas. Será que nesses cursos falam o que é uma mediunidade? Será que nesses cursos falam o que é uma obsessão? Será que nesses cursos falam o que são pessoas que às vezes deixam os comportamentos psicológicos agirem e são interpretados como uma mediunidade descontrolada? Não. É óbvio que não. Eu já vi e ouvi muitas pessoas que apresentam, que dão esses cursos, que formam terapeutas, quando se toca no lado espiritual, eles simplesmente barram. Ou eles mudam de tema, ou eles simplesmente dizem que não faz parte daquele curso. Eu creio que um curso para capacitar um terapeuta a trabalhar com energias, ele tem que ser longo, ele tem que ser detalhado. Anatomia, ela tem que estar presente. Mas quando eu falo anatomia, eu não estou falando apenas da anatomia física. Eu também estou falando da anatomia extrafísica. Porque nós somos uma composição, nós somos matéria, nós somos energia, o que chamam de espírito. Mas também tem o perispírito. Também existem outros corpos mais sensíveis que nos levam a outros níveis que até mesmo a ciência hoje está tropeçando. A maioria das pessoas que aplicam esses cursos relâmpago, elas não fazem ideia do que existe por trás de um consciente, subconsciente e subconsciente. Tudo se resume, como muitas vezes, infelizmente, na psicologia, nesses 3 estágios. Quando, na verdade, se formos analisar, existem dezenas, pelo menos, que se tem noção, que se tem uma breve noção. Isso eu estou falando de noção que tem, são aquelas pessoas que vivem uma vida inteira debruçados, estudando, praticando. Porque não adianta também só estudar. Não se aprende nada. Porque se não pratica aquele estudo, ele passa a valer meio. Apenas meio. Porque ele tem a teoria, mas na prática ele é 0. Se tem a prática e não acompanha também a evolução, ele também está no meio. Ele apenas tem uma prática, mas aquela prática tem um limite. Se acaso vier ser apresentado algum tipo de enfermidade, seja ela psíquica ou física, automaticamente aquele terapeuta que está pela metade não vai saber nem como começar um tratamento. A grande questão é que a maioria das pessoas se convencem ou se deixam convencer que energia é apenas o que nós vemos, é apenas o que nós sentimos.
Estamos muito mal acostumados, porque pensamos no sexto sentido. Sabemos claramente dos nossos 5 sentidos que usamos diariamente, segundo a segundo. Este sexto sentido, que todo mundo chama de intuição, que todo mundo chama de um sentido, digamos, de intuição, não importa. A questão é que nós não somos dotados apenas de 6 sentidos. Nós seríamos muito pobres. Quando falo em pobres, eu chego a dizer miseráveis. Porque estamos felizes acreditando que esses 5 sentidos que estão no nosso dia a dia e esse sexto sentido, que é essa intuição que nem sequer é bem interpretada, que as pessoas dizem, eu vi um vulto, eu ouvi alguma coisa. Isso não é sexto sentido. Isso nada mais é do que muitas vezes uma descarga emocional que é interpretada como um sexto sentido. Pessoas que são videntes, eu respeito e conheço muitas que realmente são pessoas credíveis. Pessoas que têm uma capacidade incrível, não é de prever o nosso futuro, não é de prever o que poderá vir nos trazer alguma satisfação ou insatisfação. São pessoas dotadas de um conhecimento que ninguém valoriza, que ninguém se preocupa em saber se estas pessoas realmente têm ou não capacidade de formar verdadeiros terapeutas. Hoje, qualquer um que escreve um livro já está capacitado. Já é um Deus. Falou de energia? É Deus. Já pode fazer tudo o que bem entende. E eu pergunto, será? Será que isso é possível? Bem, eu já conheci pessoas que usavam e usam drogas e, no entanto, trabalham com energia. Lá estão fazendo as curas prânicas. Pessoas que não têm o menor equilíbrio psicológico estão por aí, praticando, atendendo dezenas, centenas de pessoas por mês. O que essas pessoas, o que esses terapeutas desequilibrados estão transferindo para esses clientes desesperados? Será que realmente eles estão capacitados? Será que eles são portadores de uma energia positiva, de uma energia que possa tratar alguma coisa? Ou serão apenas ladrões de energia? Eu falo ladrões, sabe por quê? Porque tem muitos terapeutas, como eu falei, que realmente usam drogas. Muitos terapeutas que precisam usar a maconha ou qualquer um outro tipo de droga para poder se conectar, e não sei com quem, com quê. Bem, justificam que através desse mecanismo conseguem alcançar níveis elevados de poder. Eu não sei, honestamente. Eu não faço a menor ideia se isso é ou não é possível. Eu já pesquisei, sim, algumas tribos que eles usam raízes, chá de raízes, para se conectarem e poderem ter visões. Mas eles não praticam curas. Eles não praticam tratamentos através do chá, ou seja, utilizando esse chá. É um ritual, um simples ritual que eles utilizam. Mas nós, muitas vezes, ao ver esse ritual, temos que requintá-lo. Temos que requintá-lo. Então, como requintá-lo? É criar mais alguma coisa nesse, vamos até dizer, um acessório nesse ritual, para poder levar aqueles que nada entendem a acreditar que nós estamos realmente capacitados. Para trabalhar com energia, meus amigos, não é necessário rituais. Pessoas que vivem pulando de galho em galho,
desesperados, à procura de se encontrarem, tentando, acreditando que se alcançarem o grau, o pedigree de terapeutas, ou terapeuta, vamos dizer assim, que vão ser procurados e que vão estar capacitados para atender as pessoas. Podem atender quem eles quiserem. Mas existe um detalhe. Será que o que eles vão transferir para aquelas pessoas é uma energia que realmente vem canalizada de algum ponto do universo como uma energia que possa restaurar aquele corpo ou aquela mente ou aquele cérebro que está danificado? Ou simplesmente virá de algum submundo onde, em vez de transferir, vai retirar energia para alimentar aquelas entidades, ou seja lá o que for, que estão sedentas, nos vendo como alimento. Porque isso acontece. E acontece com muita frequência. É normal. Muitas pessoas, como eu já vi, e não foi poucas, foram muitas vezes, e sei, e espero também continuar vendo para confirmar o que eu estou dizendo, pessoas que recorreram a muitos terapeutas e depois dizem, eu antes estava mal, mas agora triplicou. Eu não sei nem por onde começar. Se antes pelo menos eu tinha 1/1000 de segundo de lucidez, eu hoje perdi completamente o rumo da minha vida. Antes pelo menos eu pensava que tinha que procurar alguma coisa. Hoje eu rejeito tudo. Hoje eu não tenho mais domínio sobre as minhas vontades. As ideias aparecem na cabeça. E as ideias dizem o que eu tenho que fazer. As ideias dizem que eu tenho que continuar com aquele terapeuta. Não me sinto bem. Eu quero sair, mas não tenho forças. Isso já ouvi muitas vezes. Mas infelizmente raríssimas vezes eu ouvi de pessoas dizerem, eu fui num determinado terapeuta e realmente saí bem. E no decorrer dos dias comecei a me sentir melhor. E hoje continuo indo nesse terapeuta, não é por uma questão de testar, é porque realmente encontrei credibilidade no trabalho dele. A minha vida está tomando um rumo que eu já não acreditava que fosse tomar. Hoje, lamentavelmente, nessa corrida desenfreada, onde o jogo de poder e marketing é tudo que impera, muitas pessoas estão sendo formadas como terapeutas. E, lamentavelmente, muitas pessoas desesperadas, com uma infinidade de problemas que muitas vezes podem ser resolvidos com muita facilidade, não fazem a menor noção que estão apenas se entregando a lobos com peles de cordeiro. Como eu disse, qualquer terapeuta que realmente quiser se dedicar a desenvolver um trabalho sério, credível, que envolva as terapias, não se iludam. Não se iludam mesmo. Porque vocês podem até fazer um curso de 1 mês, 2 meses, já nem falo em 1, 2, 3, 6 horas. Eu estou falando de quem faz um curso com meses. Esses ainda poderão até absorver informações que lhes deem uma mínima noção de onde estão se metendo. De pelo menos entenderem vagamente com o que vão lidar. Como pode um terapeuta ser terapeuta, trabalhar com energias e não saber absolutamente nada sobre mediunidade?
Eu não sou espírita. Eu não vou atrás de religião nenhuma. Mas eu estudo as religiões. Eu estudo o comportamento de pessoas, líderes, que estão por detrás dessas religiões. Alguns até permitem que eu tenha uma breve convivência com eles. Outros me rejeitam. E eu, indiferente, continuo o meu curso. Continuo minha vida. Mas uma coisa podem ter certeza. Todas as pessoas que trabalham seriamente com tudo que envolva energia, antes de mais nada, elas é que precisam estar bem. Nenhum terapeuta terá condições de tratar, seja lá quem for, por mais suave que venha a ser o problema que essa pessoa venha apresentar, se antes ele não tiver uma organização psicológica minimamente desejável, adequada. Nós não estamos falando de adequada à sociedade, a uma determinada cultura. Nós estamos falando de desejável para um tratamento. Brincar com o que não conhecemos pode abrir portas e trazer consequências extremamente desagradáveis. Não só para quem nós estamos tratando, mas principalmente para nós. Sabe por que para nós? Porque se não estivermos preparados e se não soubermos como lidar com essas energias que hoje estão banalizadas, que passaram a ser modismo, um meio de ganho para milhares, milhões, porque não estou falando de um único país, estou falando de muitos, porque se eu for enumerar os países, pelo amor de Deus, vocês podem até pensar que eu estou brincando, mas existem países que se alguém falar, que botar a mão na cabeça e dizer, pula, que isso vai trazer fortuna, que vai trazer abrir portas para bons relacionamentos amorosos, ou seja lá o que for, vai trazer saúde, pode ter certeza que vão se apresentar milhões de terapeutas botando a mão na sua cabeça, cobrando uma verdadeira fortuna e dizendo, pule, e você, provavelmente no desespero, até aceite. Um terapeuta, ele não tem que estar ligado a nenhuma ordem religiosa, a nenhuma filosofia, a nenhuma doutrina. Um terapeuta, ele é um estudioso, ele é um cientista. E como tal, ele tem que adotar uma postura digna. Ele tem que entender que quando ele se propôs a ser um terapeuta, ele está se propondo a tratar, a lidar com seres humanos. Seres humanos equilibrados, desequilibrados, com fé, sem fé. Na verdade, até mesmo aqueles que dizem que não têm fé em nada, procuram os terapeutas. Muitas vezes, a própria ciência desacredita determinados métodos aplicados nas terapias devido a essa necessidade excessiva de rituais. Qual é a necessidade de um ritual para tratar uma pessoa? Se você vai num hospital, numa clínica, e você está num nível de estresse muito alto, o médico pode apenas dizer, olha, aplique uma injeção com o calmante X, Y, e o enfermeiro simplesmente vai aplicar essa injeção sem desenvolver nenhum ritual. Ele apenas vai tirar aquele líquido, seja lá o que for, botar na seringa e vai lá.
você pode nem sentir agulhada. O que você pode sentir é que, com o passar dos minutos, você venha sentir um bem-estar, se acalmar, sentir uma sensação de bem-estar. Aquele enfermeiro acabou de trabalhar com você, aplicou a injeção. Já tem outros, provavelmente, nas mesmas condições ou piores que você, esperando por ele. E ele vai continuar fazendo o seu trabalho no dia a dia. Então eu pergunto, se um cirurgião, antes de entrar na sala de cirurgia para fazer uma cirurgia, seja qual for ela, num determinado paciente, precisasse fazer ao lado do paciente, ou antes do paciente, um verdadeiro ritual, será que esse paciente não estaria correndo risco até de morrer? Será que esse cirurgião não estaria demonstrando um nível de desequilíbrio, de apego, uma dissociação psíquica, vamos dizer assim? Uma falta de conhecimento? Então isso é que nós devemos analisar. Porque eu creio que tudo aquilo que realmente tem, que tem uma convicção, que sabe o que está fazendo, não vai perder tempo procurando encantar, fascinar quem está ali. É marketing. Me perdoe, mas todo ritual é marketing. E como todo marketing, tem aqueles que caem, tem aqueles que duvidam, e tem aqueles que são indiferentes. A realidade é que, se você quer desenvolver um trabalho que envolva energias, comece por aprender quais são as camadas que envolvem o seu corpo físico. Porque detrás do seu corpo físico existem muitos outros corpos. E cada um desses corpos pode trazer uma patologia, uma deformação genética, que você pode nem saber que existe, porque você não sente nenhum reflexo neste corpo que está utilizando agora. Mas que existe, pode ter certeza. Mas que podem ser apresentadas se você simplesmente se entregar de corpo e alma para quem nem ao menos acredita que você é um ser humano, que você é apenas um mecanismo para que ele possa ganhar muito dinheiro. Existem muitos cursos sérios, existem muitos formadores que realmente são muito sérios. Mas esses, lamentavelmente, são difíceis de encontrar. E quando os encontramos, eles têm uma agenda tão sobrecarregada que eles precisam renunciar da própria vida para poder dar continuidade, porque todo trabalho precisa ser contínuo, não pode ter interrupção. Sabe de uma coisa? Às vezes eu fico até me perguntando, como já vi, pessoas procurarem alguns terapeutas e os terapeutas dizerem: só posso lhe atender tal dia, tal hora, porque a minha energia só vai estar boa nesse dia e nessa hora. Como é que isso pode acontecer? Se um terapeuta tem domínio sobre a sua energia, que raramente, seja lá o mais experiente, o mais conhecedor, não tem condições de ter esse domínio, mas ele tem que fazer o esforço, como é que pode alguém simplesmente determinar como um ritual que só vai trabalhar tal dia e tal hora? Bem, é mais, vamos até dizer, é mais sensato dizer: eu só trabalho tal dia e de tal hora a tal hora. Perfeito. Estamos vendo ética.
Mas quando começam a enfeitar demais esse pavão, pode ter certeza que ninguém vai sair do lugar. Hoje, o marketing, ele está em todos os cantos. Nós, muitas vezes, somos levados a fazer o que não queremos fazer porque o marketing, ele é hipnótico. Mas eu creio que se vamos aplicar esse poder hipnótico em cima daqueles seres humanos que estão desesperados e que fazem qualquer coisa para alcançarem aquele objetivo que estão pretendendo, nós é que estamos perdendo a qualidade. Nós não estamos tendo qualidade. Nós não estamos sendo seres humanos. Nós estamos sendo apenas objetos da própria ganância, da ignorância, da própria falta de ética. Não estamos sendo éticos com nós mesmos. Então, amigos, se querem trabalhar com energia, lógico que podem, mas pelo menos procurem entender o que é energia, o que é um consciente do consciente, um consciente do subconsciente, um inconsciente do consciente, um consciente do subconsciente, um inconsciente do subconsciente e um inconsciente do inconsciente. Para muitos, isso pode até parecer desnecessário. Mas você nunca, você não. Muitos terapeutas que hoje estão praticando tudo e mais um pouco por aí, não vão alcançar nenhum tratamento que realmente venha trazer um efeito duradouro, se não souber o que ele está tratando. Não adianta dizer que está tratando um transtorno qualquer, uma obsessão qualquer. É necessário, pelo menos, entender os N fatores que podem estar desencadeando aquele transtorno. É necessário saber que se aquele tratamento que está sendo aplicado não está surtindo o efeito esperado, que sempre se tem recursos. A pior coisa que tem é quando um terapeuta, um médico, seja lá o que for, apenas olha para o cliente, paciente e diz: não posso fazer nada. Não estou dizendo que isso é incompetência. Estou dizendo que é humildade. Mas é terrível, porque o próprio profissional não se sente bem nessa situação. Porque ele se considera um zero. A mesma coisa acontece com os clientes, com os pacientes, quando ouvem do profissional dizer que não podem fazer nada. Se nós estamos trabalhando numa determinada área, nós não podemos, de maneira alguma, simplesmente parar. Se paramos, estamos prejudicando, não aos outros, a nós mesmos. Porque estamos sufocando, reprimindo a nossa potencial, a nossa capacidade de ir atrás de informações credíveis, de raciocinar, de analisar, de procurar outras fontes e fundir conhecimentos. Esse é o grande problema, o preconceito. Porque se alguém trabalha numa determinada área, despreza a outra área, porque acredita que aquela é insignificante. Pobres miseráveis são os que pensam assim. Porque nós
nas condições de seres humanos, precisamos entender que a nossa mente tem que ser aberta. E nós precisamos estar capacitados, minimamente, para apresentar uma solução. Se não for fazer o tratamento, pelo menos encorajar a pessoa que está vivendo uma situação extremamente desgastante a não desistir, a acreditar. Mas, lamentavelmente, existem muitos terapeutas que estão amarrados com o negativismo, com a incapacidade. Como pode um paciente, simplesmente, ou um cliente chegar e falar para um terapeuta, para um psicólogo, ou seja lá qual for a área, contar uma história de sofrimento e aquele profissional se desmanchar em lágrimas, em piedade, como acontece muitas vezes. Isso é falta de capacidade. Isso não é ser humano. Não se enganem. Não se deixem levar por essas histórias de piedade, pietismo. Isso é incompetência. Um psicoterapeuta, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, ele não tem que ser frio. Ele não tem que ser desumano. Ele precisa ser coerente. Ele precisa entender que a postura dele, que da postura dele vai depender o progresso ou a queda do paciente ou do cliente. Quando for fazer seu curso e alguém lhe falar que você não está preparado ou preparada para entender uma determinada explicação, desconfie. Porque preparado você vai estar a partir do momento que começarem a lhe explicar. Se você tiver dúvidas, volte aonde você tenha dúvida. Mas despreparado é quem está tentando lhe subestimar ou fugir estrategicamente de você. É o que muitos que se dizem profissionais, formadores, fazem. Existe uma guerra. Quando se trata de aprender, grande gama, grande parte do que hoje se diz profissional, querem saber tudo. Quando se trata de ensinar, ficam limitando. Mas não é porque você não tem capacidade de absorver essas informações. Porque, no fundo, eles estão retendo informações. Eles não querem mais um concorrente no mercado. E se permitirem esse concorrente no mercado com um pouco mais de conhecimento, não do que eles, mas do que outros que já estão no mercado, pode ter certeza que você vai ter que pagar, e muito caro, porque eles vão, sim, lhe manipular. Hoje, quando falar em energia, tenha certeza que energia não se resume no tudo. O que é o tudo? A teoria do tudo, pelo que eu entendo, não define nada. Bem, eu posso ser muito profundo. Tudo é tudo, nada é nada. Acabei de desenvolver uma teoria que já todo mundo conhece. Mas definiu alguma coisa? Não. O conhecimento universal são como cordas de violino. Precisam constantemente estarem sendo afinadas. E a energia, se tem uma noção do que é o universo, não falo desse universo visível, que podemos pegar um telescópio
ou seja lá o que for, e ver galáxias, estrelas, e que até pensamos em flutuar, viajar. Não, eu não estou falando desse universo que todo mundo olha para cima e vê, que ele é imensurável. Eu estou falando de um universo que vai muito além da imaginação, até mesmo de muitos cientistas, que são considerados renomados, sem nunca ter apresentado nada de palpável. O universo que eu estou falando é aquele universo de onde realmente vem a formação, a condensação de todas as energias, que por mais que alguém entenda de energia, de maneira alguma vai conseguir descrevê-las, pelo menos em palavras. Nós emanamos tantas energias num único segundo que não fazemos a menor ideia. Imagine no dia. Nós emanamos tantas energias quando estamos felizes que até contaminamos todo aquele ambiente de maneira positiva. Quando estamos irradiando, emitindo uma energia negativa, todos que estão à nossa volta também começam a entrar naquela mesma sintonia. Os nossos comportamentos, que são variados, o tradicional estado de espírito que nós falamos e dizemos, eu estou assim porque é o meu estado de espírito momentâneo. Na verdade, esse estado de espírito, ele existe. Porque agora eu estou bem. Daqui a 5 minutos, não sei. Isso não quer dizer que eu seja um bipolar, que eu esteja atravessando uma fase negativa ou positiva. Eu posso estar atravessando a minha fase normal, o que eu entendo como normal, como você entende que é normal na sua vida. Mas são tantas as origens que essas energias podem sair e vir de encontro a nós, que alguém abrir a boca para dizer que está trabalhando com energia num único cursinho de algumas horas ou minutos, me perdoe, é o cúmulo da ignorância, é o cúmulo do absurdo. Sabe por quê? Porque estão apenas explorando aqueles que nada entendem de energia. E até mesmo esses que dizem que estão, que entendem e que estão praticando esses cursos, tenho dúvidas. Como disse, conheço muitos que são fantásticos, fontes inesgotáveis de sabedoria e de humildade. Sabe por que humildade? Porque quando se faz uma pergunta, eles não coçam a cabeça, não olham para o lado, não encolhem a perna, não movimentam os braços, apenas lhe olham serenamente nos olhos e dizem: eu não sei lhe responder, mas vou fazer tudo, vou pesquisar, vou analisar e vou lhe dar essa resposta. Mas você também procure outras fontes para compararmos o que eu estou aprendendo e o que você está aprendendo. Eu creio que isso é muito raro. Porque hoje, como estamos todos correndo desenfreadamente nesse jogo de poder, uma formaçãozinha microscópica, já visando ganhar fortunas, você pode ganhar fortunas.
mas que essa fortuna seja consequência de um trabalho muito bem aplicado, de um aprendizado muito bem absorvido. Porque senão você não vai estar acumulando ou ganhando uma fortuna. Você vai apenas estar vendendo a sua alma para o diabo. O seu inferno pessoal. Que cedo ou tarde vai lhe bater na porta da consciência. Não importa quando venha a ser. Um dia ela bate. Então, se você quer trabalhar com seres humanos, antes de mais nada, seja humano. Caros amigos, estou finalizando aqui o meu tempo no programa Ciência e Espiritualidade. Mas antes eu quero dar uma notícia fantástica. Vocês sabem que aqui no programa Ciência e Espiritualidade, eu sempre estou fazendo de tudo para trazer convidados notáveis. Quando eu falo notáveis, não é porque são celebridades. São celebridades, mas pelo trabalho que desenvolvem, pela seriedade, não só no trabalho que apresentam, e sim naquele lado humano. Então, homens e mulheres dignos de serem vistos como exemplos, seguidos como exemplos, pessoas notáveis. E uma delas é a licenciada Susana Vignolio, diretamente da Argentina, Buenos Aires, que estará aqui na próxima terça-feira, dia 5, às 22 horas, olha, às 22 horas, ou seja, às 23 horas de Brasília. Vamos ser mais direto, porque com essa confusão de horário, eu, honestamente, tenho me perdido muito. Às 23 horas de Brasília, que poderá corresponder com o horário de alguns estados do Brasil, outros não, mas eu sei que não vai corresponder com nenhum dos países que nos acompanham, que graças a Deus hoje são 47, 48, uma coisa assim. Então no dia 5, a licenciada Vignolio, ou seja, Susana Vignolio, estará aqui conosco, onde vamos ter uma conversa muito descontraída, e ela vai nos falar sobre a psicoperinatologia. Lógico que ela vai falar de outros temas, porque eu tenho aqui várias, como a psicologia, como é que funciona a cabeça de um adolescente, como é que funciona a cabeça de uma criança nos mais diversos ambientes, porque sabemos que existem adolescentes que estão vivendo num paraíso, outros, bem, só Deus sabe. Existem crianças que são desde o que nascem até quando morrem, ou seja, chegam à idade, infância, adolescência, o adulto, e chegam, digamos, na terceira idade, sempre acompanhado por muito amor, pessoas que amam, que respeitam e que se dedicam a elas, e outras, lamentavelmente, desde que nascem já são rejeitadas, odiadas. Então, sobre esses temas e muitos outros, eu estarei conversando com a licenciada Susana Vignolio no dia 5 de novembro, na próxima semana. E quero agradecer a todos por esta agradável companhia, e dentro de alguns minutos este vídeo já estará no YouTube, circulando por todas as redes sociais, e convido-os, quando acessarem a página da Web Rádio, Web TV, está ali um quadrinho que diz assim, curtir. Pode curtir. Uma boa noite e uma boa continuidade de semana para todos. Até.
quando uma grande massa de pessoas estão reunidas atrás de um mesmo propósito, é óbvio que essa energia ela tem o poder de fazer com que aqueles nossos desejos se concretizem, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Falando em lado negativo, nós temos uma gama de exemplos infindáveis. Já se tratando do lado positivo, lamentavelmente, eles são poucos. Porque nós somos mais afeiçoados ao negativismo do que propriamente dizer que estamos bem, de uma maneira saudável. Muitas vezes, até dizemos que estamos bem de uma forma irônica. Essa ironia, e por ironia, vamos dizer, muitas pessoas, como falei, estão desenvolvendo marketing muito bem, digamos, aplicados, onde pessoas do mundo inteiro estão correndo desesperadamente atrás de cursos para se formarem. São cursos formadores, ou seja, que formam terapeutas. E segundo esse marketing, segundo essas pessoas que estão aplicando esses cursos, em 2 a 4 sessões a pessoa está apta, está capacitada. Mas eu creio que, se formos analisar de uma maneira consciente, racional, e se entendermos realmente o que é energia, vamos entender que energia é um tema, que é digamos, um elemento para ser estudado a vida inteira. E assim mesmo, ainda vamos sair daqui sem entender os emocionais que são geralmente provocados por inúmeros fatores que a própria ciência ainda não conseguiu e também tenho certeza que não conseguirá, mesmo que leve mais um século, desvendar. Quando se fala em energia, muitas pessoas que praticam tratamentos através da energia ou das energias, elas não fazem a menor noção do que realmente com que estão trabalhando. Energia, para muitas pessoas, é apenas um meio de ganhar algum dinheiro, vamos dizer. Para outros, energia já vai bem além. Se trata de todo um desenvolvimento, ou seja, todo um processo que nos envolve e que vem nos acompanhando através de tempos que nós não fazemos a menor ideia. Hoje existem inúmeros métodos, inclusive pessoas desenvolvendo estratégia de marketing, garantindo que podem desenvolver, ou seja, podem formar pessoas como terapeutas em apenas 2 a 4 sessões, onde envolve a energia. Todos nós somos diretamente impulsionados pela energia. A nossa energia, ela emana por cada poro do nosso corpo. E não é apenas uma energia, são muitas energias, que lamentavelmente, a maioria, o que é energia. Muitas vezes, as pessoas que estão doentes, que estão passando por uma situação difícil, todos nós vivemos nossas fases, recorrem a determinados terapeutas e esses terapeutas até garantem que vão realmente resolver aquela situação. Bem, se é uma situação sentimental, isso também não vem ao caso. Compete a quem entende do assunto. Mas quando se trata de doenças ou desequilíbrios psicológicos, devemos entender
que não é com uma, duas, 3 ou 10 sessões que nós vamos conseguir fazer com que aquela pessoa recobre os sentidos, a autonomia, o controle mental, físico, que muitas vezes é o que essas pessoas estão desesperadamente procurando. O grande problema é que hoje existem um número de pessoas que desenvolvem um trabalho que está vinculado a modismo. Existem países onde o modismo passa a ser, digamos, acupuntura. Bem, estou citando acupuntura porque me veio na cabeça, porque eu gosto, entendo um pouquinho de acupuntura, trabalho ainda com acupuntura, e todo o começo da minha história como profissional, a acupuntura sempre esteve presente. Então a acupuntura, ela é uma técnica milenar. Ela vem sendo estudada há milênios. E ainda a acupuntura Boa noite, amigos ouvintes da Web TV Espaço Jorge Guedes. Estamos começando mais um programa Ciência e Espiritualidade. E quem está falando sou eu, Jorge Guedes. Para mim, é uma grande honra tê-los aqui, em minha companhia. Sejam todos bem-vindos. Hoje, neste programa, eu vou abordar um tema que está trazendo para algumas, ou seja, para muitas, vamos ser direto, para muitas pessoas, alguns constrangimentos. Quando eu me refiro em constrangimentos, eu estou me referindo a situações embaraçosas, que são as energias, as curas através da energia, tratamentos que muitas pessoas que trabalham com energia dizem bastar uma única vez para que a pessoa possa alcançar uma cura ou desenvolver um mecanismo para que aqueles bloqueios dessas pessoas que hoje estão envolvidas com esses tratamentos, ou seja, desenvolvendo, aplicando esses tratamentos, nem sequer fazem ideia. Para começar, eu creio que se torna bastante... existe um contrassenso muito grande em relação à energia, porque, a princípio, uma pessoa, para trabalhar com energia, ela obrigatoriamente tem que entender a origem dessas energias. Quais são os processos que essas energias podem apresentar no nosso comportamento, no nosso corpo, como doença, como alegria, como tristeza, como satisfação, insatisfação? No entanto, sabemos perfeitamente bem que toda energia, ela tem uma fonte. Sabemos também que é difícil dizer qual é a origem dessa fonte. Mas nós, felizmente nós, seres humanos, somos uma origem direta e inesgotável de energia. Então, quando estamos todos juntos, podemos desenvolver uma energia com um potencial extremamente grande, poderoso, que também
nem ao menos fazemos ideia. É por isso que muitas vezes em determinados locais que consideram santos ou santo, que acontecem aparentemente alguns milagres. Bem, se existem ou não existem milagres, essa é uma questão que eu não quero nem vou discutir. Cada um tem o direito de interpretar o que recebe como bem entender. Mas a realidade é que